Um dos maiores navios do seu tempo, dito por alguns como aquele que nada nem ninguém afunda, mas que acabou batendo em um iceberg e afundou na sua viagem inaugural. Estamos falando do Titanic. Desde o seu naufrágio no Oceano Atlântico em 1912, muitos itens foram recuperados, o que nos ajuda a reconstituir os eventos daquela madrugada fria. São itens que contam a história dos passageiros deste titã dos mares. E hoje, eles são o tema do nosso vídeo. Vamos lá! Os relógios de bolso. Este relógio de bolso parou de funcionar, marcando o tempo da hora exata do naufrágio. Esse relógio pertencia a um cantor que ficou no navio, cuja esposa havia sido resgatada pelos barcos salva-vidas. E no resgate das vítimas, a esposa recuperou esse relógio que estava no bolso do marido falecido. Após a morte dela, esse relógio foi vendido num leilão. Esse outro relógio também tem sua história. Assim como o anterior, ele parou de funcionar no momento em que a água tomou conta por completo do Titanic, 1h45 da madrugada. Gravado no relógio estava o nome do seu dono, John Chapman. Através desses relógios foi possível determinar o instante exato do triste naufrágio. Os pedaços do navio. Não foram apenas pequenos itens que foram recuperados do Titanic através dos anos. Em 1998, uma expedição encontrou um grande pedaço da carcaça do navio. Este pedaço tem 35 metros de comprimento e pesa 15 toneladas. As boas condições em que ele foi encontrado mostram como o Titanic estava à frente do seu tempo. Atualmente, após um minucioso trabalho de restauração, ele está à mostra em uma exposição do Titanic em Las Vegas. Através de uma simulação em computação gráfica, foi possível descobrir de onde era o tal pedaço. Fazia parte das cabines 79 a 81 do navio. Ninguém ocupava essas cabines na fatídica viagem. Porém, nas cabines próximas estavam um famoso produtor de teatro e um grupo de jornalistas ingleses que não tiveram sorte naquela madrugada. As chaves históricas. Elas abrem portas, tesouros e caminhos. As chaves sempre despertaram fascinação nas pessoas. Não poderia ser diferente com as chaves do Titanic. Uma dessas pertencia ao guarda que trabalhava na terceira classe, Sidney Sedunnery. Ele foi uma das vítimas, porém antes ajudou os passageiros da sua classe a se salvarem. O identificador na chave comprova a autenticidade do ocorrido. Armário 14, deck F. A chave foi encontrada no bolso dele quando seu corpo foi encontrado dias depois e entregue à sua viúva. A outra chave importante pertencia a Samuel Hemming. Ele era responsável pela iluminação do barco. Essa chave dava acesso ao local onde estavam guardados os coletes salva-vidas que foram usados na fatídica noite. Equipado com mais alto padrão de móveis de luxo, decoração e tecnologia, o Titanic era o sonho de muitos. Ao todo, a viagem durou apenas 4 dias, mas demorou 73 anos para que mergulhadores encontrassem os vestígios do que aconteceu naquela noite. Isso porque foi somente em 1985 que uma equipe especializada em oceanografia encontrou a 600 quilômetros da costa de uma península do Canadá os destroços do navio. Foi só aí que veio à tona as primeiras fotos e filmagens dessa famosa embarcação. Foi também depois disso, por exemplo, que se tornou possível recriar e compreender o que exatamente havia acontecido naquela noite e como o Titanic havia afundado. A grande novidade sobre o caso, e que ninguém poderia imaginar, é que após alguns anos, em 2019, uma nova expedição seria realizada com o objetivo de dar uma conferida na realidade e situação dos destroços do Titanic. A nova expedição explorou o local através de 5 diferentes mergulhos, acompanhados com tecnologia de ponta. Novas imagens e vídeos foram registrados e possivelmente se tornarão um documentário no futuro. Mas a notícia triste e que logo de cara ficou evidente para os pesquisadores que o Titanic está se deteriorando em uma velocidade cada vez maior. Quando descoberto em 85, o seu estado de preservação era impressionante devido às condições extremas de temperatura e pressão do local. Mas o jogo virou quando os cientistas da Universidade de Dalhousie, em Halifax,
Halifax, no Canadá, descobriram dessa vez que o Titanic estava sendo habitado. A partir de uma amostra do casco do navio, eles registraram uma nova espécie de bactéria que era ainda desconhecida para a ciência. Mais precisamente, estamos falando de uma mutação e evolução da Halomonas, que já era conhecida por habitar pântanos salinos. A nova versão dessa bactéria superpotente foi batizada de Halomonas titanicae, em homenagem ao navio. Contudo, vejam só que ironia. Essa nova espécie que se desenvolveu ou surgiu ali simplesmente se alimenta de metal. E é por isso que a estimativa é que o Titanic se desintegre nas próximas décadas. Os pertences de Lilian Aspland. Uma das sobreviventes do Titanic foi a sueca Lilian Aspland. Ela faleceu aos 99 anos. Lilian era uma criança de 5 anos quando embarcou no navio com a família, sendo a última sobrevivente com lembranças do fatídico dia. As outras duas mulheres sobreviventes e ainda vivas eram bebês de colo na ocasião. Em vida, Lilian pouco falava sobre o Titanic, mas o que se sabe é que ela perdeu o pai e 3 irmãos no naufrágio. Somente ela, a mãe e o irmão mais novo conseguiram entrar no barco salva-vidas. Dias depois, o corpo do pai dela foi encontrado, porém os restos dos 3 irmãos desapareceram no oceano. No cadáver do pai, haviam alguns pertences que Lilian guardou numa caixa de sapatos, embaixo da própria cama, um relógio de bolso, uma aliança e o ingresso para o Titanic. Além disso, nesta caixa também ficaram a carta de despedida da mãe e alguns bilhetes sobre os planos da família na Califórnia após a viagem. Os últimos coletes salva-vidas. Mais de 2.200 pessoas estavam a bordo do Titanic. E para uma possível emergência, mais de 3.500 coletes salva-vidas estavam disponíveis. Número mais que suficiente para todos. Apesar da qualidade, esses coletes não puderam proteger seus usuários do frio congelante das águas do Oceano Atlântico. Com o passar do tempo, apenas 12 desses salva-vidas foram encontrados e preservados. 7 deles estiveram como parte de uma exposição em Las Vegas. Um pertencia a Laura Francatelli, secretária da estilista Lucy Duff Gordon, famosa no início do século XX. Laura e os demais sobreviventes do bote salva-vidas onde ela estava autografaram os coletes salva-vidas uns dos outros, como lembrança de que sobreviveram àquela noite. As estátuas de bronze da primeira classe. Aos interessados por luxo e ostentação, as dependências do Titanic eram o mais puro retrato do que havia de melhor em decoração no início do século XX. Uma quantidade absurda de recursos foram gastos na ambientação do navio. Entre esses itens, foi resgatada essa pequena estátua de bronze. Nela, vemos um querubim, similar aos encontrados em arte barroca, segurando uma tocha. Mas há uma versão maior, que ficava no início da escadaria na primeira classe, só que dela foi encontrada somente a base. No filme Titanic de James Cameron, a réplica dessa estátua perdida faz uma rápida aparição na cena em que Jack desce as escadas. O último violino. Durante o naufrágio, alguns músicos da orquestra do Titanic tocavam seus violinos para acalmar os passageiros em meio a todo o caos. Isso fez com que eles não tivessem tempo para chegar aos barcos de resgate para se salvarem. Ao lado de uma das vítimas foi encontrada esta mala de couro, que pertencia ao violinista Wallace Henry Hartley. Por muito tempo, se duvidou que esta mala estivesse no naufrágio, mas após análise, houve a confirmação, através de uma pequena placa de metal no violino que a viúva dele, Mary Robson, mandou fazer. Nela estava escrito: para o Wallace, por ocasião do nosso noivado, Mary. As condições do violino feito em 1910 batiam com as dos demais itens encontrados no Titanic. Deterioração causada pela água salgada do oceano. O bracelete de M. Há muitos boatos sobre um bracelete encontrado no naufrágio. Esse bracelete é feito de ouro rosé e com o nome M, feito com pedras de prata pura. Entre os passageiros do navio, apenas 2 se chamavam M. Uma delas, de nome M. Stanley, integrava a terceira classe, sendo bastante improvável que ela fosse a dona do bracelete. A outra M, de sobrenome Jacobson, acabou perdendo o esposo na tragédia. Passageira da segunda classe, nunca disse que esse bracelete pertencia ou não a ela. Também havia uma garotinha que tinha M como nome do meio, mas ela era da terceira classe. Dificilmente o bracelete pertencia a ela. Também se imaginou que esse bracelete fosse um presente a uma mulher chamada M. Independente disso, esse é um entre tantos mistérios que o Titanic possui ao longo do tempo.
A última carta. Poucos itens feitos de papel resistiram ao naufrágio. Um deles foi esta carta, escrita durante a viagem por um passageiro da primeira classe para a própria mãe. Quem escreveu foi Oscar Holgersson, no dia anterior da tragédia vir acontecer. Oscar viajava com a esposa, porém ele foi uma das vítimas. A esposa sobreviveu. Dias depois, o corpo de Oscar foi encontrado e dentro do bolso da roupa dele estava um caderninho com a carta dentro. No ano de 2014, essa carta foi vendida em um leilão nos Estados Unidos pelo valor de $166 mil, pouco mais de R$870 mil. Os sinos de alerta. Os sinos foram tão importantes porque foram eles que alertaram a tripulação do iceberg que vinha e ajudou nos preparativos para a evacuação do navio diante do iminente naufrágio. Quem viu esse iceberg e tocou o sino do mastro principal 3 vezes para o alerta foi o marinheiro Frederick Fleet, mas o desastre era inevitável. Apesar de tudo, esse sino fez parte da história e assim que ele foi recuperado durante uma expedição ao fundo do mar, passou a ser integrante permanente do Museu Titanic, que fica nos Estados Unidos. Quando pesquisamos sobre os objetos que foram encontrados ou restaurados do Titanic, a gente tem uma nova perspectiva sobre os acontecimentos da noite do dia 15 de abril de 1912. São objetos que contam histórias e sonhos das pessoas que sobreviveram ou perderam suas vidas. São um retrato do início do século XX, assim como o navio onde tudo isso aconteceu. Estamos chegando ao término de mais um vídeo. Me conte o que você achou nos comentários. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Até a próxima!